Eu os convido a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 5. Mateus, obrigado. Capítulo de número 5. Nós vamos fazer uma leitura dos versículos 13 até o versículo de número 16, texto base para o sermão dessa noite. Mateus, capítulo de número 5, versículos 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumiar todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Senhor, aqui nos encontramos agora para ouvir a Tua voz a ser proclamada aos nossos corações. Nos abençoa com a Tua verdade, Senhor. Nos edifica. Que o Teu Santo Espírito abra as nossas mentes e nos dê o devido conhecimento de toda a Tua verdade, que será proclamada hoje aqui pelo Teu servo, Senhor. Que o Teu povo enxergue a Tua luz, Senhor, e que o Teu Santo Espírito aplique cada uma das verdades aqui ditas aos nossos corações. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que vier a nos dispersar, que nos vier, Senhor, a roubar a atenção da Tua palavra proclamada a nós. Nos aperfeiçoa na Tua verdade, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão, que os ventos às vezes erram de direção, e que a vida imita o vídeo, e até mesmo quem eram os donos da situação, que somos o que podemos ser e sonhos que podemos ter são as chaves que abrem essa prisão. Essa canção foi cantada por boa parte da juventude dos anos 90 e ainda é cantada por uma parte da juventude atual de nosso país. No entanto, o existencialismo dos engenheiros do Havaí jamais conseguiram, de fato, dar aos jovens de seu tempo e desse tempo que estamos vivenciando as chaves que os tiram da prisão. Porque as chaves não estão naquilo que podemos ser, nem naquilo que sonhamos ter, mas naquilo que somos e onde estamos e em quem nos movemos. Percebam então que no texto que nós acabamos de ler, uma mudança sutil acontece aqui neste sermão que o Senhor Jesus proclama na montanha. Jesus deixa de anunciar as bênçãos e passa agora a proclamar acerca de responsabilidades. E assim então ele estabelece uma transição daquilo que somos para aquilo que fazemos. Observem então que Jesus vai se valer de duas metáforas eloquentes para descrever a influência e o poder da pregação do Evangelho e da própria igreja no mundo. A primeira metáfora que ele vai se valer é a do sal, que trata de sua influência interna. A segunda, no entanto, ele vai se utilizar da metáfora da luz, que descreve essa influência exterior.
E por que essas duas, meus irmãos? Ora, porque se nós pensarmos bem, o sal influencia sem ser visto. A luz influencia sendo vista por todos. O sal influencia ao infiltrar-se. A luz ao irradiar-se. O sal, embora não possa ser visto, ele é percebido pelo nosso paladar. A luz, embora não possa deixar de ser vista, é reveladora. Sendo assim, o bom Salvador dirige essas palavras aos seus discípulos a fim de explicar a eles quem e o que eles são de fato, inclusive definindo aquilo que eles devem fazer. Portanto, voltem ao texto da Escritura, ao texto que nós acabamos de ler, e vejam aí, nessa perícope que separamos, o que o Senhor diz a estes homens. Em primeiro lugar, é preciso lembrar, meus irmãos, como nós já vimos aqui anteriormente, que Jesus, depois de haver pregado e curado muitos enfermos por toda a Galiléia, pelas cidades circunvizinhas, sempre seguido de uma numerosa multidão, acompanhado de seus discípulos, ele atravessa o Jordão e ele sobe ao monte, muito provavelmente para orar. No entanto, Mateus é quem nos diz que ao perceber que as multidões ainda o acompanhavam, ele se senta e passa então a ensinar seus discípulos sobre o reino de Deus. Observem que ele iniciou este ensino tratando acerca daqueles que pertencem ao reino. Reino esse que era chegado entre eles. E suas palavras são surpreendentes, meus irmãos, pois o reino é chegado não para aqueles que são dignos, mas exatamente para os que são indignos dele. E por que nós dizemos isso? Ora, porque como nós vimos, o reino é chegado para os miseráveis, os angustiados, os doentes, os aflitos, os necessitados, os desesperançados, os perdidos. É a estes que o reino pertence. É aos humildes de espírito, é aos que choram, é aos mansos, é aos que têm fome e sede de justiça, é aos misericordiosos, é aos limpos de coração, é aos pacificadores e é àqueles que são perseguidos por amor deste que pregou a eles. Jesus vai dizer que é exatamente a estes que o reino de Deus é chegado. E nele todos são consolados. Nele todos são curados, neles todos são vestidos, saciados, justificados, purificados. Nele todos estes são bem-aventurados. E a verdade, meus irmãos, dessa bem-aventurança, que muitos traduzem como felicidade, é exatamente aquilo que a humanidade tanto busca. O mundo inteiro anela por obter felicidade. Porém, quão terrível é observar onde e como as pessoas a têm buscado. Enganados por sua própria concupiscência, quantos não têm buscado a felicidade naquilo que é sensível, porém ineficaz, como o sexo, as drogas, o álcool, o dinheiro, a fama, o poder, os bens materiais, o trabalho, o casamento, a família, nos títulos, no corpo. Talvez alguns de nós estejamos entre estes. Você já parou para pensar nisso? Mas será que é possível achar contentamento, paz e felicidade nessas coisas? Alguns ainda podem dizer, sim, é possível. E é aqui, meus irmãos, que entra então o caráter totalmente enganador do pecado. A ilusão da satisfação naquilo que não traz felicidade. Que não traz contentamento, mas tão somente infortúnio e condenação. O homem foi criado e estabelecido
para manter uma íntima comunhão com o seu Criador. E isso está incluso também o intuito de adorá-lo. E nessa adoração, e nesse serviço, e nessa relação, ele acha vida, ele acha propósito, e ele acha contentamento. No entanto, o pecado quebra essa comunhão, traz a morte e um vazio ao coração humano. E é por isso que a humanidade corre atrás de um propósito para viver. Corre atrás de satisfação. Corre atrás de contentamento e felicidade. No entanto, o caminho que escolhem percorrer para achar essas coisas os conduz apenas a experimentar de curtas e medíocres porções de prazer carnal. Uma ilusão que acorrenta e escraviza. Porque somente em Cristo, meus irmãos, podemos achar verdadeiro contentamento e felicidade. Somente nele, Jesus, que é a luz do mundo, onde treva nenhuma pode habitar, que podemos preencher o vazio de nossos corações, deixado pelo pecado. Ter vida e comunhão com o nosso Criador. Adorá-lo na beleza de sua santidade e desfrutar, então, de genuína felicidade. É por isso que Jesus vai chamar a estes de bem-aventurados. E vai dizer que é deles o reino de Deus. E por isso ele afirma que o reino de Deus é chegado entre os homens, e que tais bem-aventuranças podem ser alcançadas por todos aqueles que são pobres, que choram, que lamentam, que pranteiam pelo pecado, porque estes serão satisfeitos, manifestando assim o poder e a glória de Deus e de seu reino no mundo. É por isso então que Jesus chama os seus discípulos e os chama de sal e de luz. Porque a função do sal e da luz na vida do povo do primeiro século que vivia na Palestina era semelhante a que os cristãos deveriam ter na sociedade em que vivessem. Por isso, então, é que ele começa o versículo de número 13 afirmando, irmãos, ele não está dizendo aqui uma hipótese, ele está fazendo uma asserção, é uma afirmação. Jesus olha para eles e diz: vós sois o sal da terra. E essas palavras são dirigidas a eles, os seus discípulos, aqueles que viriam a se tornar posteriormente os seus apóstolos. Justamente aqueles que ele havia separado para o trabalho no ministério, para espalhar a boa nova pelo mundo. É por isso então que ele diz que eles são o sal da terra. Eles não são o sal da Judéia. Eles não são o sal de Samaria. Eles são o sal de todo o mundo. Ora, isso deveria nos levar de volta àquilo que o Senhor Jesus disse na grande comissão, lá em Mateus capítulo 28, onde ele chega para esses mesmos discípulos e diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus os estava ensinando de modo simples, porém não simplório, como a palavra de Deus deveria ser transmitida por eles. E quando nós falamos de palavra de Deus, meus irmãos, nós não estamos nos referindo apenas ao Evangelho. Nós estamos nos referindo a toda a palavra de Deus, que foi canonizada de Gênesis a Apocalipse, em 66 livros, toda ela. Jesus, portanto, vai dizer como essa palavra deveria ser transmitida por eles, tanto a lei quanto o Evangelho. E ele escolhe justamente o sal para fazer uma analogia e demonstrar a eles isso.
E a partir dessa descrição, tanto ministros quanto pessoas comuns podem e devem, então, compreender sua obrigação diante de Deus. Ora, o sal no mundo antigo era usado tanto para dar sabor, quanto para fechar feridas, como também para preservar a carne. Logo, assim também deveria ser a palavra de Deus, a lei e o evangelho, aplicados à consciência e ao coração dos homens, de todos os homens, até os confins da terra. E por quê? O puritano William Perkins nos ajuda quanto a isso. Ele diz, em primeiro lugar, porque a lei deveria ser aplicada para abrir o coração do homem e fazê-los enxergar os seus pecados. A lei, portanto, teria o papel de sacudi-los, trazer eles à realidade. Tem uma expressão muito usada em nossos dias, fazer cair a ficha. É um choque de realidade acerca da condenação e da maldição sobre a qual eles estão. E para quê, irmãos? Para causar medo? Não! Para causar temor e tremor. E assim eles renunciem a si mesmos e clamem juntamente como os judeus clamaram em Atos 2:37. Diante das realidades expostas e da condenação que a lei traz ao homem sem Cristo, eles olham e dizem, irmãos, o que faremos nós? Em segundo lugar, o evangelho deveria ser pregado para que os homens pudessem sentir a putrefação de suas almas em decomposição e assim suplicar pelas bênçãos do Espírito Santo para serem temperados pela graça, serem curados e reconciliados com Deus. Em terceiro lugar, tanto a lei quanto o evangelho teriam de ser continuamente ministrados, para que assim o pecado e a corrupção fossem mortificados todos os dias e consumidos no coração e na vida, preservando o nosso ser do estado de putrefação que se encontrava outrora. Vós sois o sal da terra. Jesus não está mandando eles se tornarem sal e luz, irmãos. Ele está afirmando que eles são isso. Aparentemente o sal geralmente é visto como sendo pequeno e sem valor. No entanto, é importante e distinto e extremamente necessário. No Antigo Testamento, o sal é visto como um elemento purificador, símbolo da perenidade pactual de Deus para com o seu povo. Poderia ser diferente na Nova Aliança? E aí vejam, irmãos, em uma sociedade sedenta por poder e dominada pelo pecado, os cristãos deveriam então ser como o sal, aparentemente visto como pequenos e sem valor, porém importantes e necessários para a subsistência, para a preservação e para a transformação de qualquer sociedade em que eles estivessem inseridos, porque levariam a estes corpos putrefatos a vida, virtudes que somente aqueles que são cidadãos do reino de Deus possuem. Por isso o salmista diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu por sua herança. Os cristãos, meus irmãos, como cidadãos do reino e bem-aventurados por Cristo, foram dotados de habilidades suficientes para influenciar e transformar a sociedade em que são inseridos.
E como eles fazem isso? Ora, através do testemunho, através da sua vida e principalmente por meio da pregação. Os filhos de Deus, os bem-aventurados cidadãos do reino, abençoam as nações por onde passam, manifestando em seu caráter a justiça, a graça e o amor do Deus Altíssimo. Logo, assim como o sal era usado, e ainda é em nossos dias usado, para combater a degeneração e putrefação dos alimentos, o cristão bem-aventurado deveria também agir contra a degeneração moral e espiritual de uma sociedade. E como poderia ser feito isso? Em primeiro lugar, isso deveria ser feito pelos ministros. Como? Pregando a palavra. Mas não qualquer palavra. A palavra de Deus, que procede da boca de Deus. Acreditem, irmãos, nada é mais eficaz para inibir as ações iníquas dos profanos que o Evangelho. É por isso, então, que, em primeiro lugar, o Senhor Jesus se volta para os seus discípulos, declarando que eles são o sal da terra. Porque era através deles que os homens seriam chamados e preparados para Deus. Portanto, Cristo estava colocando sobre os seus lombos essa responsabilidade. E talvez você pergunte, que responsabilidade? A de preparar esses homens e torná-los agradáveis ao Senhor com seu coração. E quando eu falo coração aqui, irmãos, eu estou falando não apenas de afeição, como a maioria de nós tende a achar, mas eu estou falando de razão, afeição e vontade. Logo, é responsabilidade deles preparar os homens para torná-los agradáveis ao Senhor com seu coração, com suas vidas. Eles, portanto, eram o sal da terra. Mais uma vez, não o sal da Judéia, não o sal da Samaria, mas do mundo todo. Logo, Jesus estava os ensinando aqui de um modo muito simples, meu irmão, como a palavra de Deus deveria ser transmitida por ele. O Evangelho deve ser pregado e aplicado ao coração e à consciência dos homens, assim como o sal era aplicado na carne e nos alimentos em geral. Hoje de manhã vocês devem ter ouvido no sermão de Abacuque, capítulo 1 e versículos 1 ao 4, o cenário em que o profeta se achava. E que cenário terrível. E devem ter também feito uma relação com o cenário em que nós estamos inseridos hoje. E ter visto muitas semelhanças. De fato, meus irmãos, nós vivemos em um mundo caído, cheio de impiedade e injustiça. Mas pare para pensar um pouco. Isso poderia ser bem pior. Lembram do que acontece em Gênesis 6? Quando o Senhor Deus diz que o Espírito dele não agiria com os homens. Lembram no que isso termina? Com uma corrupção generalizada, até mesmo entre aqueles filhos de Deus. Pastor, mas eu não consigo ter essa visão tão otimista da nossa realidade. É por pessoas como você
que se omitem e que dão um péssimo exemplo, que essa realidade tem se tornado tão latente aos limitados olhares nossos. Por quê? Porque quem pode deter o avanço do Evangelho, irmãos? Quem pode dizer basta ao Evangelho vencedor de Cristo? No entanto, quando este é retirado, é como aquilo que conserva um alimento. Quando o conservante é retirado, o que acontece com esse? Como cidadãos do reino, não podemos agir, pensar e falar sem manifestar as virtudes de Cristo, meus irmãos. E se aos ministros cabe a pregação fiel do Evangelho, aos demais filhos de Deus que não foram vocacionados para proclamar a sua palavra, cabe, meus irmãos, a manifestação das virtudes de Cristo em suas vidas. Logo, tudo que formos fazer e realizar deve estar amparado pela boa, perfeita e justa vontade de Deus revelada nas Escrituras. Para quê, irmãos? Para que a luz, não nossa, de Cristo, reluza em cada um de nós. Por quê? Porque foi Ele quem nos fez luz. Foi Ele quem nos fez sal. Logo, não podemos ser omissos. É por isso, então, que o Senhor vai adverti-los, dizendo, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vejam, nas imediações do Mar Morto, o sal achado nos charcos e lagoas, e até mesmo nas rochas, em virtude de uma mistura com a gipsita e o alcatino, era insosso e sem sabor, o que o tornava sem serventia alguma. Logo, quem achava que tinha encontrado uma grande mina, para nada servia aquele sal, a não ser jogado fora e pisoteado. Jesus conheceu muitos fariseus e escribas, homens que advogavam uma religião formal e legalista, em lugar da religião verdadeiramente proclamada pelos antigos profetas do Senhor. Estes, então, precipitaram a vida religiosa de Israel à insipidez, ao dissabor, por causa disso, como profetizou Jesus em Mateus 8,12. Muitos filhos do reino foram lançados fora. E, meus irmãos, a advertência de Jesus, o que aconteceu com a religião judaica, nos mostra que, assim como o sal que perde o seu sabor, não pode ser restaurado, são aqueles que, tendo conhecido a verdade e o caminho da justiça, mas não deram ouvidos às exortações do Espírito Santo, podem ser renovados para arrependimento. Em Mateus 12:32, Jesus diz: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Em Hebreus 6, versículos 4 a 6, Paulo adverte aqueles crentes, dizendo: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. O Evangelho não é para ser vivido de brincadeira, irmãos.
Lembra quando éramos crianças, que gostávamos de brincar, imaginando ser uma coisa ou outra? Eu lembro quando eu era criança, meu pai me dava aqueles presentes de espingarda, a pistola do cowboy, o chapéu, e meu pai sempre gostou muito de filmes de bang bang, e eu assistia junto com ele e pegava aqueles brinquedos e dizia: eu sou o mocinho, eu sou o cowboy fulano de tal. E aí pegava meu irmão mais novo, fazia ele de índio. E pegava as menininhas e amarrava elas para dizer que estavam presas, para o cowboy poder soltar a menininha. Não era assim? A gente brincava dessas coisas no passado. Mas depois disso a gente voltava a viver normal. Por que eu estou falando dessas coisas? A gente relembra como sendo coisas boas, e de fato era divertido. Mas tem muita gente na igreja vivendo assim, brincando de ser crente. Sabe? Chega o domingo, o dia do Senhor, e veste uma roupa bonita, pega a Bíblia. A Bíblia chega, brilha. Tem 5, 6 anos que a pessoa frequenta a igreja, é a mesma Bíblia e ela é nova. Qual é o sinal disso? Ela não é usada. Não é zelo. Mas aí ela veste aquele personagem. Ele veste aquele personagem. Mas termina o culto, passou daquele portão, ele volta a ser o que era antes. Não dá para fazer isso com o Evangelho, meus irmãos. Com Deus não se brinca. Se dizer cristão é algo muito sério, apesar que em nossos dias isso foi banalizado. É impressionante como as gírias do meio evangelical têm se popularizado e como o nome de Deus tem sido blasfemado pelos gentios. Ao ponto de vermos pessoas vivendo e praticando as mais torpes das iniquidades e dizendo: glória a Deus, aleluia. Existem muitas pessoas que jamais leram a Bíblia. Contudo, estão constantemente nos lendo. Se a nossa conduta não corresponde ao nosso chamado, então nossas palavras serão de pouquíssimo valor. O terceiro mandamento, se vocês lembrarem, nos adverte a não tomar o nome de Deus em vão, meus queridos. Logo, temos que ser vigilantes para não sermos achados como iguais aos que estão no mundo. É triste ver tantos jovens ditos cristãos em nossa sociedade, cujo cristianismo só é perceptível quando eles vão à igreja. Nós fomos chamados para sermos diferentes, irmãos. Assim como o sal se difere do material ao qual ele é aplicado. Afinal, o sal cura ferida, ele não se torna a ferida. O sal purifica o alimento, preserva a carne, ele não a apodrece ou faz perecer, mas transforma, dá sabor e também prazer. Logo, o crente é uma espécie destacada de indivíduo, é padrão separado, inigualável de bem-aventurança. É testemunho vivo da alegria, da felicidade, do amor, do perdão, da justiça e da graça de Jesus Cristo. Porque é assim que somos vistos por Deus.
Logo, deveria ser assim que deveríamos ser vistos pelo mundo. E é por isso, então, que o Senhor Jesus diz que somos também luz. Vejam aí os versículos 14 ao 16. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sem sombra de dúvidas, meus irmãos, nós encontramos aqui uma das mais fascinantes e extraordinárias declarações acerca dos ministros de Deus na Escritura. Lembra? Jesus está falando primariamente aos seus discípulos e secundariamente à igreja. E por que eu afirmo isso? Ora, porque essa é uma declaração repleta de significado e que carrega em si profundas implicações naquilo que diz respeito à compreensão da natureza da vida cristã e da própria pregação da palavra. Vós, disse o Senhor Jesus, voltando seu olhar para aqueles homens simples à sua volta, homens inteiramente destituídos de importância ou valor para o mundo, ele diz: vós sois a luz do mundo. E essa, vejam, é uma daquelas afirmativas que sempre deveria surtir sobre nós o efeito de fazer-nos levantar a cabeça, levando-nos a perceber uma vez mais quão notável e glorioso é servirmos a Deus. Quão precioso é esse dom de proclamar, de anunciar as boas novas do reino de Deus. O mundo não consegue enxergar a beleza e a profundidade disso, mas nós deveríamos. E isso faz com que essa declaração se torne, como todas as demais desse tipo, um excelente e completo teste de nossa posição e experiências cristãs. Logo, pare e pense um pouco nisso. E veja como esse pronome lhe afeta. Uma vez que ele está ligado diretamente a pessoas chamadas para serem bem-aventuradas. Logo, a pessoas que foram regeneradas, redimidas e santificadas por Cristo através da gloriosa luz do Evangelho. Como é mesmo que o salmista diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Em João 1, capítulo 5, João vai dizer que o mundo está em trevas. Mas o que é que dissipa as trevas, irmãos? A luz. João 1, 5, ele vai dizer: a luz resplandece nas trevas. Eis aí a razão da posição tão enfática que o pronome vós carrega aqui nessa passagem. Talvez não haja outro ponto onde se possa perceber de forma mais clara esse forte contraste que Jesus estabelece aqui entre o ponto de vista cristão da vida e todos os demais pontos de vista no mundo. O mundo, irmãos, não cessa de vangloriar-se por sua própria iluminação, ou melhor, o seu próprio conhecimento. Eis aí a ciência. A sabedoria, a ciência e o conhecimento têm sido expressões cunhadas pelo mundo ao longo dos séculos, porém essas expressões passaram a ser consideradas com valor inominável na Renascença, nos séculos XV e XVI, época em que os homens voltaram a se interessar de forma acentuada pelo conhecimento. Logo, muitos estudiosos afirmam que aquele foi um momento crucial na história da humanidade, na história do mundo. Uma grande linha divisória na história da civilização, pois desse período brotou uma espécie de renascimento de conhecimento e da erudição. E de fato,
Nesse período, os clássicos gregos foram redescobertos, o seu ensino e conhecimento não apenas em um sentido puramente filosófico, mas também científico. Emergiram então e começaram a controlar a vida e a perspectiva geral de um grande número de pessoas. E o que dizer do iluminismo no século XVIII? O chamado século das luzes? O conhecimento que, segundo eles, é aquilo que nos transmite luz. Eis a razão porque é comum as pessoas se dizerem iluminadas, em resultado de um conhecimento e da cultura que foi adquirida. No entanto, a despeito de tudo isso, as Escrituras já falavam e continuam a falar ainda hoje, que a verdadeira luz não está nessas coisas, mas em Cristo Jesus e na sua palavra. Por isso ele diz: vós sois a luz do mundo. Essa luz está em nós, irmãos. Veja, a Bíblia continua proclamando que o mundo como tal encontra-se no estado de grosseiras trevas. E a partir do momento em que alguém começa a considerar seriamente essas coisas, facilmente pode comprovar que isso é a mais pura verdade. Afinal, do que adianta a sabedoria dos homens e do mundo, se estas não conseguem chegar à verdade de quem Deus é? E Ele requer das criaturas que Ele criou. Que sabedoria é essa? Jesus não somente nos ensinou que este mundo se encontra em trevas, mas asseverou que nada, irmãos, exceto a palavra de Deus, pode oferecer genuíno conhecimento ou verdadeira luz. E aqui é importante ressaltarmos algumas coisas. Em primeiro lugar, que luz nas Escrituras é sempre uma indicação da presença e da mediação de Deus. Qualquer que seja o significado que o termo receba em passagens individuais, ele sempre carrega em si uma ênfase teológica consistente acerca dos meios pelos quais a luz brilha, como sendo ordenados por Deus e cuja existência jamais pode ocorrer de modo independente dele. Ora, lembremos-nos do que foi exposto aqui. É pelo poder de Deus que o sol e a lua dão a sua luz, em Gênesis 1, 15 e 17. E é a presença dele que no final os substituirá. Como diz Isaías no capítulo 60. O raio, por exemplo, é descrito como o raio de Deus no Salmo 97. Por meio do qual o Senhor ilumina o mundo. Além disso, a luz também indica o verdadeiro conhecimento de Deus. Basta lembrar do que diz o salmista no Salmo 36, 9. A luz aponta para a sua bondade, a luz aponta para a sua justiça, a luz aponta para o seu evangelho. Logo, a ideia de Deus como provedor da luz é uma característica regular do culto em Israel. Ele deu luz no Êxodo, no deserto. Isso é realçado nos Salmos. Salmos estes que influenciaram certamente a Neemias a lembrar do poder imutável de Deus, como vemos no capítulo 9, versículo 12 e 19 de Neemias. Há várias passagens nas Escrituras que falam de Deus brilhando sobre o seu povo. Deus abençoando o seu povo com o resplandecer do seu rosto. A luz divina iluminando o seu povo dentro de um contexto de adoração, como no Salmo 76. Na visão de Ezequiel do futuro do templo, isso se torna uma promessa estendida a todos os moradores da terra.
A Escritura, por vezes, afirma que a presença resplandecente de Deus é comunicada pela sua face. A bênção de Arão, descrita em Números 6, 24 ao 26, nos mostra isso e deixa pressuposto que os benefícios específicos do favor de Deus, graça e paz, resultarão do fato de Deus mover-se em direção ao seu povo, fazendo resplandecer a sua luz. Olha isso, irmãos. Graça e paz no resplandecer da sua luz. Portanto, a luz simboliza o que há de melhor no campo da sabedoria, do amor, da felicidade, da adoração, do contentamento. Em contraste, sabe com o que, irmãos? Com as trevas. Com o que há de pior no campo da ignorância, da depravação e do desespero. Sendo assim, a afirmação, vós sois a luz do mundo, significa que os ministros da palavra não só foram abençoados com o dom do ensino, da pregação, mas são também o meio usado por Deus para transmitir aos homens que os cercam a luz da verdade. O possuidor da luz, a própria luz, vocacionou alguns para serem transmissores de sua luz. E isso faz com que todos aqueles que são iluminados por eles tornem-se também como luzeiros no mundo. Luzeiros no mundo. Lembram do que nós lemos hoje? Abra novamente a sua Bíblia em Filipenses 2. Filipenses 2. Filipenses 2, 14 e 15. Vejam aí o que Paulo diz. Paulo diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como que, irmãos? Luzeiros no mundo. No entanto, nós precisamos entender que os cristãos jamais serão luz por si mesmos. Eles são luz no Senhor, como diz Paulo em Efésios 5. Porque Cristo é a verdadeira luz do mundo. Como declarou João inúmeras vezes. Os crentes são a luz do mundo no sentido secundário, ou seja, derivado. E Jesus é a fonte da luz. Seus ministros, a luz refletora, e os crentes, a luz refletida. Porém, fora de Cristo, nenhum deles pode brilhar. Absolutamente nenhum deles. Vejam, uma lâmpada não pode emitir luz por si mesma. Ela comunica luz somente quando conectada e ligada à corrente elétrica, de modo que essa corrente gerada na central elétrica lhe transmita a energia que ela precisa para então resplandecer. Assim também é no tocante a nós, filhos de Deus, chamados de santos, discípulos de Cristo. Quando permanecemos em vivo contato com a luz original, nos tornamos luz para os outros. Sendo assim, os bem-aventurados do reino devem ser visíveis e radiantes. Devem estar na luz para permitir raios de luz.
E Jesus vai ilustrar isso de duas formas. Na primeira ilustração, veja aí no texto, ele sugere uma cidade edificada sobre um monte. Tal cidade com seus muros e fortalezas não pode ficar oculta. Ela permanece claramente visível a todo o mundo. Na segunda ilustração, ele traz a candeia posta no velador. Como essa fornece luz, ela brilha, mas se posta debaixo do alqueire, ela não cumprirá seu propósito. É por isso então que ele vai dizer que ninguém seria tão tolo para acender uma dessas lâmpadas, evidentemente com o propósito de iluminar todo o ambiente e em seguida cobrir com o alqueire. E eu lembro que quando criança, não sei se alguns aqui alcançaram esse tempo, mas eu ia passar minhas férias na fazenda de uma tia minha no interior, e lá não tinha energia elétrica. Então, durante o dia, era uma maravilha. Mas quando ia escurecendo, era aquela escuridão, de fato, irmãos, e que a gente só conseguia enxergar algumas coisas quando saía de casa, porque a luz do luar iluminava. Mas fora isso, não tinha absolutamente nada. Então nós ficávamos esperando o meu tio chegar da roça para acender o lampião. Agora imaginem isso, está todo mundo dentro de casa, esperando para que ele chegue e traga o gás para poder ligar o lampião, e aí ele liga, mas o que ele faz? Ele bota um balde em cima. Qual o sentido, irmãos? É esse o exemplo que Jesus está trazendo aqui. A ideia é que a lâmpada já acesa fosse colocada em um lugar de destaque, fornecendo luz a todos que se encontravam na casa, a todos que outrora estavam nas trevas. Sabe o que era mais interessante? Porque nem toda casa tinha um lampião. Algumas tinham apenas aquilo que lá no interior do Ceará chamavam de lamparina, que era uma latinha, assim, meia latinha, que se colocava querosene, tinha um paviozinho. E aí eu lembro que na época das colheitas de milho, ficavam aqueles sacos cheios de milho, e chamavam todos nós à noite para sentar na varanda. Meu tio acendia o lampião, e nós íamos ali tirar as espigas de dentro daquele invólucro, e vinham os moradores de longe. E a gente sabia que eles vinham chegando porque a gente olhava para aquela escuridão do lado de fora e via aquele pinguinho de luz lá distante caminhando. A luz em meio às trevas. Logo, a comparação de Jesus é exatamente essa, meus irmãos. A função que essa luz exerce numa casa, os crentes deveriam igualmente exercer no mundo. Uma lâmpada acesa deve iluminar o espaço em que foi aceso com seus raios, ao passo que possa ser percebida de longe. Os crentes igualmente devem, através de sua conduta, como diz o Senhor Jesus, de suas boas obras, deixar a luz de Cristo brilhar neles, a fim de que os homens possam enxergar. Que essas obras sejam feitas por vós, meus irmãos, em gratidão pela salvação obtida pela graça, mediante a fé. Que elas estejam sempre ancoradas em Deus, conduzindo-os a uma vida piedosa, para que assim vocês possam se prontificar, como Ele mesmo se prontificou, a socorrer aqueles necessitados e orar pelos próprios inimigos. Tertuliano, um dos pais da igreja, por volta do ano 200, escreveu: são os atos de um amor tão nobre
que levam muitos a porem uma marca sobre nós. Vede, dizem eles, como eles, os cristãos, amam uns aos outros. Porque eles mesmos, os não cristãos, estão estimulados por um ódio recíproco. Mas eles, os cristãos, vede, observai como eles estão prontos até mesmo a morrerem uns pelos outros. Pois eles preferem a morte. A morte. A trair e a desprezar o irmão. Que as obras decorrentes de vossa fé, meus irmãos, sejam exibidas para que o nome de Deus seja glorificado. E que todos ao seu redor possam ver a graça, a misericórdia e a justiça de Deus impressa em vós. E venham assim a arrepender-se de seus pecados e voltar-se para Deus. Lembrem-se disso. Talvez o testemunho de vocês seja a Bíblia que os seus familiares e os seus vizinhos nunca leram na vida deles. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra nessa noite, por nos mostrar, Senhor, a importância do teu evangelho e da vida que vivemos em ti. Tu nos fizeste sal, Senhor, que não venhamos a ser insípidos. Tu nos fizeste luz, Senhor, e que a tua luz em nós resplandeça em meio às trevas deste mundo, hoje e sempre, para o louvor do teu nome, Senhor. Jesus, assim oramos.